Naum, capítulo 1, verso 7, diz assim: O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amém. Irmãos, aqui o profeta Naum, ele tem uma visão de que Nínive é uma cidade que já é conhecida. Essa cidade ela vai ser destruída. Nínive é uma cidade conhecida, capital da Síria, e Jonas já tinha pregado essa cidade uma vez. Há 150 anos atrás, Jonas já tinha pregado antes de Naum. E a pregação de Jonas foi que aquela cidade ia ser destruída. E Jonas ele prega naquela cidade, e aquela cidade, todo o povo se arrepende. E Deus abençoa aquela cidade, Deus abençoa aquele povo e não destrói. Mas anos se passam, e de novo, outra palavra para aquela cidade de destruição. Nínive era conhecida pelo seu pecado, conhecida pelo seu paganismo, pela sua crueldade. Os sírios, quando entravam em uma cidade, quando destruíam, eles matavam todos, derribavam as casas, queimavam tudo. E o pecado era só aumentando naquela cidade. E Naum é levantado para falar sobre aquela cidade, que aquela cidade seria invadida pelos seus inimigos. Uma cidade que se orgulhava nas suas muralhas, uma cidade que se orgulhava na sua multidão. E Deus avisa para aquele povo: vocês serão destruídos, vocês serão exterminados. Então aquele poderoso império, irmão, ele vai cair. Ele vai cair por causa da sua maldade. O mal, irmão, ele causa a ira de Deus. Então, o mal, ele traz para o homem a ira de Deus. Assim como a bondade, ela traz bênção para o homem, presença de Deus, mas a maldade, ela traz a ira de Deus. E Nínive, ela outra vez trouxe para si a presença de Deus, mas de uma forma diferente. Agora Deus vai entregar Nínive aos seus inimigos, e vai ser destruída, nada vai ficar. E com tudo isso, o profeta ele fala, no versículo 7, o Senhor, ele é bom. Por que ele fala que o Senhor é bom? Lembra que quando Jonas prega em Nínive, para que o povo se arrependesse, e o povo se arrependeu, e Deus usou o que? De bondade para aquele povo, não destruiu. E ele começa a dizer, Deus ele é refúgio, ele é fortaleza para quem nele confia. Mas esse povo tinha esquecido disso, mas esse povo não se arrependeu. Então esse é só um contexto para nós entender um pouco o que estava acontecendo nessa época, com Nínive. Uma cidade pecaminosa, uma cidade que trouxe para si a ira de Deus. Mas em meus causos, em meus mais tempestades, o profeta Naum, ele deixa uma coisa bem clara. Deus, ele é bom. Deus, ele age de misericórdia para todos que nele se refugiam, todos que nele que venham buscar repouso nele. Então, esse é o Deus que servimos, irmão. Um Deus que abençoa quem vem até Ele, que louva Ele, que tem Ele como seu Deus. Mas o ímpio receberá de Deus a maldição. O ímpio receberá de Deus a condenação e a destruição. E nessa noite, irmão, eu quero convidar a todos para a gente meditar um pouco sobre esse texto. Sobre a bondade de Deus. O primeiro ponto que a gente pode observar aqui, que ele fala do caráter de Deus, amável. Deus, ele é bom. Por que Deus, ele é bom, irmão? Porque Deus, ele ama. Deus, ele é amor. Até mesmo na sua manifestação da sua ira, Deus, ele manifesta a sua bondade, o seu amor para com o seu povo.
E a bondade de Deus podemos ver em toda a sua criação, Deus agindo de uma forma misericordiosa, de uma forma bondosa. Porque Deus, Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Esse é o Deus que servimos, o Deus que há de bondade para todos que nele confiam. Mas uma coisa que temos que lembrar, irmãos, que Deus, Ele é juiz. Deus, Ele age com justiça contra o ímpio. O ímpio receberá do Senhor a sua ira, mas o seu povo recebe de Deus bondade. Deus, Ele age de bondade com todos que nele confiam. Nós somos prova disso, irmão, de que Deus, Ele age de bondade para conosco. Se nós estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, não é porque nós estamos bons, mas porque o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele nos trouxe até aqui. Ele mudou a nossa vida, Ele nos chamou, nos purificou, nos transformou em uma nova pessoa. Não porque somos bons, mas pelo contrário, quem é bom é o nosso Deus. E todos que se chegam para Deus encontram bondade. Ele nos dá, irmã, sua paz. Quando a nossa alma está remota, quando a nossa alma está abatida, aonde encontramos paz? Em Deus. Deus nos dá a sua paz, Deus nos dá a alegria de vivermos, de lutarmos, de não desistirmos da vida, porque Deus é bom. E isso o profeta deixa bem claro para aquele povo. Deus é bom. Vocês vão receber a ira de Deus. Vão ser destruídos por causa do pecado de vocês, da idolatria de vocês. Não Deus é culpado, porque Deus, Ele é bom. Pela sua bondade, Deus quer que você se volta para Ele. Mas o povo não quiseram Deus. Então, irmão, Deus, Ele age dessa forma para conosco. Mesmo em meio às tempestades da vida, mesmo em meio ao desespero, lembre do Deus que servimos. Nosso Deus é um Deus bondoso, é um Pai que age com o Filho com bondade. Para todos que nele se vêm até Ele, todos que se refugiam nele. E esse é um Deus, irmão, que servimos, o Deus que tem prazer de abençoar a sua vida, o Deus que tem prazer de te ajudar, de te consolar, de te dar alegria em momentos de tristeza. Porque esse Deus, Ele é bom. Esse Pai é um Pai bondoso, é um Deus maravilhoso. E esse Deus, Ele tem prazer de agir com bondade. Porque isso é um caráter amável de Deus. Deus, Ele é bom. Então, se Deus é bom, irmão, temos que se alegrarmos, porque servimos um Pai bondoso, servimos um Deus maravilhoso, um Deus que age de misericórdia com seu povo. Sempre o Senhor tem agido de bondade, irmão, com sua igreja, com seu povo. Desde a história, o homem, ele peca lá no Éden, se afasta de Deus. E Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, vai atrás do homem. E sempre na história, Deus vem se aproximando do homem. E o homem sempre fugindo de Deus. Mas pela sua bondade, pelo seu amor, irmão, Deus, Ele age de misericórdia. Pelo seu amor. Então, irmão, o que tem lhe atormentado? O que tem trazido você a tristeza, ao desânimo? Se você sabendo que o Deus que você serve é um Deus bondoso, é um Pai bondoso, é um Pai zeloso, é um Deus que ama, é um Deus que age com alegria com seu povo. Então, o seu coração, o meu coração, tem que se repousar nisso. De saber que o nosso Deus é um Deus que perdoa pecado pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E isso tem que encher o nosso coração, irmão, de alegria. Um coração grato a Deus, dizer, Senhor, obrigado. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade para com a minha vida. E quantas vezes, irmão, ficamos tristes, desanimados. Às vezes não olhamos para esse Deus com a bondade que Ele é. Se nós dormimos, acordamos, isso é bondade de Deus. Se nós temos o alimento, isso é bondade de Deus. Então Deus, Ele age de bondade a cada dia com nossas vidas. E isso tem que encher o nosso coração de alegria, de sabermos que o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Pai zeloso. Olha, observa a parábola do filho pródigo. O homem, ele sai de Deus. Ele foge de Deus, não quer a casa do pai. Mas quando ele resolve voltar, o pai não está irado. Mas ele está pronto a receber de novo o seu filho. Então isso mostra o que, irmão? A bondade de Deus.
E nós precisamos sempre se repousar nisso, repousar na bondade e na misericórdia do Deus que servimos. Lembre que o nosso Deus, Ele é bom. Essa é a bondade de Deus. E o profeta deixa isso bem claro para aquele povo. Que Deus é misericordioso e que Deus é bondoso. Olha o que fala Salmo 100. Salmo 105 fala assim, ó: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Observa como o salmista ele enxerga Deus como bom, como um Deus misericordioso, como um Pai bondoso, e de geração em geração dura a sua fidelidade com o seu povo. Então isso temos que se alegrarmos e dizer: Senhor, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor sobre a minha vida, obrigado por me socorrer, obrigado por me ajudar, obrigado por me chamar para te servir, para te adorar, porque isso é a tua bondade em mim. Não é nós, irmão, não é o homem que é bom. Para Deus diz mesmo que não há nem sequer uma pessoa boa. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E Deus, Ele age, irmão, de bondade, de amor para as pessoas, porque isso é o caráter de Deus, amar. Deus, Ele nos ama. O Senhor é bom. E outra coisa que a gente possa, irmão, ver nesse texto aqui, outro ponto, é que o profeta ele destaca, ele escreve que Deus é nossa fortaleza no dia da angústia. Irmãos, a angústia ela chega para todos. A angústia ela chega para todos. Se não chegou ainda para você, que bom, mas vai chegar. Nós, que somos filhos de Deus, somos servos de Deus, não somos isentos de problemas, de dificuldades, de desespero, de tristeza. Mas nós sabemos, olhando para a palavra de Deus e vemos que esse Deus, Ele é a nossa fortaleza no dia da angústia, temos que se alegrar e se repousar nele quando esses momentos chegarem. Há dias, irmão, de dor e lágrimas na nossa vida. Não é verdade? Tem dias que choramos, tem dia que gememos, tem dia que sofremos, tem dias que não sabemos para onde ir, tem dia que ficamos sem saber o que fazer da vida. Mas lembre, irmão, que Deus é nossa fortaleza. Temos por onde correr, temos para onde se esconder. Aonde? Em Deus. Repousa em Deus, busca Deus, busca se fortalecer em Deus. Busca, irmão, essa fortaleza que ninguém pode abalar, que é Deus. E Deus, Ele age, irmão, de bondade com todos que vão até Ele. Ele é fortaleza. Não deixe que a angústia, não deixe que os problemas sufoquem você e leve você para longe desse Deus. O profeta, ele fala isso mesmo para aquele povo. Deus é fortaleza no dia de angústia. Todos que correrem até Ele, Ele vai socorrer, Ele vai proteger, porque Ele é a nossa fortaleza. Então, qual é a fortaleza dos filhos de Deus? Não é Deus. Então, isso temos que encher o nosso coração, irmão, de alegria. De alegria, porque quando olhamos para isso, irmão, quando olhamos para o lado de Deus e vemos que temos um Deus que é bom, e temos Ele como a nossa fortaleza, então, quando os problemas chegarem, corra para Deus, corra para os braços do Senhor, porque a angústia ela chega, tempos maus ele chega, tempo de dificuldade ele chega, mas quando eles chegarem, baterem na sua porta, baterem no seu coração, lembre que você tem uma fortaleza, você é filho de Deus, você é chamado para viver uma vida voltada para Deus e se alegrar nele, e repousar nele, se esconder nele. Ele é fortaleza. Uma fortaleza, irmão, naquela época tinha aquelas cidades fortificadas, muradas, muros bem altos, e as pessoas se escondiam de trás delas. Em cima ficavam os soldados, flecheiros, jogando flecha no seu inimigo. E as pessoas estavam ali protegidas dos seus inimigos, não conseguiam chegar até eles, porque tinha uma fortaleza na sua frente. E o cristão é esse, irmão. O crente ele tem que pensar nisso. Quando os problemas chegar, a dificuldade chegar, a angústia lhe sufocar, corra para a fortaleza, para os braços de Deus. Ele é a sua fortaleza. Ele é, irmão, o nosso manancial de bênção. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece.
Então esse é o Deus que servimos, esse é o Deus que, com ação poderosa, irmão, Ele age ao nosso favor. Porque, irmão, Deus é bom e Ele é fortaleza no dia da angústia. Talvez você esteja passando sobre um momento difícil na sua vida. Às vezes pode ser uma perda, pode ser um problema na sua casa, pode ser um problema familiar que está lhe sufocando. E você não sabe mais para onde correr. Corre para um lado, corre para o outro e não tem socorro. Corre para o seu amigo, mas o seu amigo não lhe ampara. Corre para outro lado e ninguém lhe ampara. E agora, o que você vai fazer? Vai entrar em desespero? Não, lembre da palavra de Deus. Lembra que Deus, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, irmão, para o seu povo. Então, quando tudo isso, irmão, lhe atormentar, quando tudo isso chegar à sua porta, lembre que você é um servo de Deus e que Deus, Ele é fortaleza. É Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que nos livra do mal. Somente Ele nos livra do mal, somente Ele que nos dá, irmão, a alegria de vivermos em meio à tempestade da vida. Hoje vivemos num mundo difícil. A dificuldade cada dia vem batendo nas portas. Cada dia aumenta mais o número de pessoas depressivas, pessoas sem saber o que fazer, preocupadas com o amanhã, com o dia a dia, e acabam se perturbando, vivendo uma vida de angústia. Em vez de nós repousarmos em Deus, buscarmos Deus, fica com o nosso coração cheio de dúvida. A mente não consegue mais nem pensar direito de tantos problemas. Mas lembre, o servo de Deus, ele é para repousar em Deus, para buscar essa fortaleza, para buscar viver uma vida voltada para Deus. Porque, irmão, esse Deus, ele é bom. Servimos um Deus bondoso, servimos um Pai bondoso. E outra coisa, irmão, que a gente pode observar, que nos dá alegria também, que o profeta ele fala, é que o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Lembre, Deus ele age de bondade, Deus ele age como fortaleza, e agora ele está falando, Deus conhece todos que nele se refugiam. Então, irmãos, Deus conhece os seus filhos, Deus conhece todos, sabe distinguir de cada um, a voz de cada um, Ele sabe distinguir quem é você, Ele sabe do seu nome, Ele te conhece, Ele sabe quem é você quando você clama, Senhor, eis-me aqui, Pai, me socorre. Ele lhe socorre, Ele lhe conhece, Ele te ajuda. Então, irmão, isso é um motivo de se alegrarmos. Tem uma coisa melhor do que sabermos que Deus nos conhece? Não tem. Sabemos que o nosso Deus ele é bom, que o nosso Deus ele é fortaleza no dia da angústia e que Ele nos conhece. Irmão, isso é algo maravilhoso. É algo maravilhoso. De sabermos que o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele nos conhece. Então, irmão, se Ele nos conhece, Ele sabe a nossa dor, Ele sabe o nosso sofrimento, Ele sabe tudo sobre a nossa vida. E Ele, irmão, é que tem o poder, Ele que tem a autoridade para nos abençoar, para nos fortalecer nos momentos de angústia. Somos preciosos, somos povo de Deus, somos servo de Deus, filho de Deus. E isso, irmão, temos que nós vivemos uma vida alegre, porque Deus nos conhece. Você conhecer alguém famoso? Eu conheço fulano. Você se alegra disso? Saber, que fulano me conhece. Fulano me ligou para mim. Fulano é importante, ligou para mim, me conhece. Você se alegraria? E quando você olha para Deus, para a criação, para o universo, e você saber que esse Deus que criou tudo, que formou tudo, Ele te conhece. Isso não é motivo de alegria? Tem que ser motivo de alegria para a sua igreja, para o seu povo, que naquele dia Deus vai conhecer você. Bendito do meu Pai, bendito do meu Pai, a possai da herança. Mas aquele que não conheceu a Deus, aquele que viveu uma vida depravada, voltada para o pecado, vai ouvir o quê? Apartai-vos de mim que eu nem lhe conheço.
Eu nem lhe conheço, apartai-vos de mim, malditos. Mas os filhos de Deus, aqueles que Deus conhece, aqueles que buscam refúgio em Deus, vai ouvir o quê? Bendito de meu Pai, apossai da herança. Então, irmão, isso é motivo de alegria. Isso é motivo da igreja se regozijar, se alegrar, de saber que servimos um Deus maravilhoso, um Deus cuidador, um Deus provedor, um Deus que tem prazer de socorrer os seus filhos e conhecer a sua voz, conhece o seu nome, conhece você mais do que qualquer pessoa. Isso, irmão, temos que nos alegrar. Isso o profeta ele escreve para aquele povo que Deus ele conhece. Se você correr para Deus, irmão, Ele jamais lançarei você fora. Jesus falou isso. Aquele que vem a mim, jamais lançarei fora. Esse é o Deus que servimos, esse é o Deus que temos que se alegrarmos, que temos que se regozijarmos e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por me conhecer. Obrigado, Senhor, por naquele dia lá, Senhor, Tu vai dizer, eu conheci fulano. Eu conheço fulano, ele é um adorador meu, ele é um filho meu, ele é um servo meu. Vem fazer parte do reino, venha fazer parte da vida eterna comigo. Assim, irmão, como aquele homem, Lázaro, que parte. E aqui no mundo não era conhecido, mas era conhecido por Deus. E ele parte para outra vida. E foi para onde? Para Deus. Irmãos, o que importa é isso, é vivemos para Deus. Isso tem que encher o nosso coração de alegria de saber que Deus, Ele conhece o seu povo, que Deus conhece a sua igreja. Irmãos, o Senhor Ele conhece você, seu dia a dia, seu pensamento, suas angústias, sua dor, sua tristeza, suas alegrias, tudo Ele conhece, tudo Ele sabe sobre você. Mas o mais importante, irmãos, é você também conhecer esse Deus. É você se entregar a esse Deus. É olhar para a palavra de Deus e ver a bondade de Deus, ver Ele como fortaleza da sua vida e ver Ele como seu Senhor e Salvador. Não basta só conhecermos que Deus Ele é bom, mas temos que amar esse Deus e fazer parte dessa bondade de Deus. Fazer parte desse povo que ama a Deus, que se refugia em Deus, e esse povo que Deus conhece. E esse povo que Deus tem prazer de cuidar, de zelar, assim como um pai cuida de um filho. Um pai tem prazer de cuidar do seu filho. Um pai ele tem prazer de alimentar seu filho. Ele tem prazer de dar o melhor para o seu filho. Não é assim? Quem é pai é isso. Quem é uma mãe sabe que quer dar o melhor para o seu filho. E Deus, irmão, também é isso. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Não que nós merecemos, não que nós somos bons, mas tudo vem de Deus. Então, irmão, lembre disso. Que o Senhor, Ele nos conhece. Que o Senhor, Ele conhece você, conhece a sua voz. E naquele dia você não será confundido. Mas sim, você será reconhecido por esse Deus. Se nós clamamos a Ele e vivemos para Ele. Então esse irmão profeta, ele fala para aquele povo. Se você conhecesse a Deus, buscasse a Deus, fosse buscar refúgio em Deus, Deus mudaria a sua história. Mas vocês não querem. O ímpio recebe a ira de Deus. Mas o servo de Deus, o filho de Deus, ele recebe de Deus, irmão, bênção. Em vez de maldição, ele recebe bênção. Em vez de pancada, ele recebe um abraço. Esse é o Deus que servimos. É o Deus que nós servimos, irmão. É um Deus bondoso. É um Pai maravilhoso. E Ele é angústia. E Ele é fortaleza no dia da angústia. E lembre, irmão, que Ele te conhece. Então, irmão, que Deus nos abençoe. Que possamos meditar, possamos repousar nesse Deus que servimos. Em meio à dificuldade da vida, irmão, não entre em desespero. Não saia correndo para um lado para o outro buscando resposta. Vai na palavra de Deus. Vai em Deus. Porque é para Deus que Ele é bom. Que Ele é nossa fortaleza e que Ele te conhece. Tá? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Tá?